Ok. Então, meninos, como eu estava dizendo, né, nós estamos começando hoje o capítulo 3, Literatura na Baixa Idade Média. Nós vamos falar aqui sobre o teatro vicentino. Nós vamos estudar nesse capítulo também as funções da linguagem e o texto teatral, tá? A primeira parte, né, que o capítulo traz, assim como os outros capítulos anteriores, é sobre literatura, é a parte de literatura, né? Então, nós vamos estudar sobre Gil Vicente. Foi isso que nós preparamos aqui o material para vocês, a professora Selma também compartilhou alguma coisa comigo, né? Essa proposta foi dela, comigo, a gente discutindo, e ela me sugeriu para que desse esse trabalho para vocês, baseado no conteúdo que nós vamos começar a estudar de teatro vicentino, ok? Estamos compartilhando tela aí com vocês? Vocês estão vendo essa pintura? Está? Então, ok, vamos seguindo aqui. Nós colocamos aqui para vocês, então, o humanismo, né? Como vocês estão vendo aqui. Essa pintura, meninos, corresponde a uma pintura lá, né, dessa época clássica, quase começando a época clássica, nós chamamos de humanismo. Vocês viram até agora a Idade Média, né, historicamente falando. E agora, antes de entrarmos em classicismo, vem... Agora está me ouvindo ou não? Agora estão? Pode sinalizar aqui para mim no chat, né? Está me ouvindo bem? Antes da gente entrar em classicismo, existe esse período chamado uma fase de transição, que foi o humanismo. E dentro desse período, a manifestação, uma das manifestações muito fortes foi a do teatro, né? E é o teatro vicentino, que nós passamos a abordar com vocês. Vamos ver quais algumas características desse período. Essa tela que vocês estão vendo aqui retrata o inferno, né? É uma das várias telas, pinturas lá da época, que retratam, assim, até teve o poeta Dante Alighieri, nós tivemos outros poetas e pintores da época que procuraram retratar, né, de diferentes formas, o que seria o inferno. Então, vamos puxando aqui para vocês verem agora as características da época. Bom, a época cronológica corresponde ao século XV, início do século XVI, porque 16 nós já vamos falar em classicismo. Essa época ainda não é o classicismo, ela é o humanismo. A situação de época, como eu já disse uns segundos atrás, era a época de transição. Então, não é Idade Média mais, mas ainda não é um classicismo. Então, é uma época de mudança. Na Idade Média, nós vimos muito, né, lá no período medieval, vocês estudaram, que era o teocentrismo. O que é o teocentrismo mesmo? Vamos lá, um momento de flashback, de revisão. Quem sabe falar para nós? Pode colocar no chat. Quem sabe falar para nós o que representou esse momento, essa mentalidade de teocentrismo? Né? Quem sabe dizer? Para mudança de agora que virá o antropocentrismo. Quem sabe colocar para nós? Pode abrir microfone ou pode usar o chat, né? Então, a mudança, gente, Deus no centro de tudo. Muito bem, Patrícia, isso mesmo. Theo vem do latim, theos, theo, Deus. Centrismo no centro. E a mudança, então, para antropocentrismo, o que vocês pensam que significa? De theo para antro. Até a gente tem a matéria chamada antropologia, né? O que será, então? A mudança de teocentrismo para antropocentrismo, né? O que vai ser essa mudança? É uma mudança bem significativa. Isso mesmo, Heitor. Passa a ser visto, vai passar a ser visto. Ainda não, nós estamos na transição. Veja, nós estamos na transição, é um período humanista. Até o nome do período já se justifica, né? Humanista. Então, ou seja, estudar o homem, né? Começar a dar uma atenção maior ao estudo do homem, né? Esse homem na sociedade. Então, por isso, antropocentrismo. E também alguns aspectos que envolvem política, economia, né? A sociedade como um todo. Anteriormente, tivemos o feudalismo. Estamos ainda, né? Estamos saindo dele nessa época aqui de humanismo.
No feudalismo, né, aquela divisão lá no período de Idade Média, então os feudos, né, todos ali ao redor do castelo, né, do rei, mas começa a surgir o mercantilismo, começa a surgir um comércio, certo? As cidades começam a se desenvolver um pouco mais, para depois elas desenvolverem muito, né, que já vai ser na época de Renascimento, na época clássica, está um pouquinho na frente. E também na política começa a acontecer uma descentralização política, era anterior, nós vamos passar agora por uma monarquia absolutista, vai entrar, já está quase entrando já numa época de absolutismo monárquico, a época mesmo de Gil Vicente, da apresentação das peças do Gil Vicente, nós vamos ver, ele apresentava para Dona Maria I, né, que era a rainha lá de Portugal na época, né? Então apresentava no palácio, assim como as peças anteriores, né, a gente viu lá aquelas cantigas, né, a gente viu muito lá na Idade Média, né, os diferentes tipos de cantigas, a gente já via farsas, né, autos, que são essas representações aí de cunho moralizante, sempre passando algum ensinamento, nós vimos que isso já era apresentado ou nos pátios das igrejas, ou em alguns palácios, né, também no pátio desses palácios, mas nós vamos passar a ver também o absolutismo que começa a surgir, que é o quê? O rei tem muito poder, né? Reis e rainhas com muito poder, por isso se chama absolutismo. Ok até aqui? Então, nós vimos aqui uma pequena introdução, né, de contexto histórico, né, dessa época. Bom, vamos ver o que mais nós temos aqui sobre humanismo. Tá? Passando. Bom, então, o humanismo na produção literária, que é a primeira parte do nosso capítulo 3 aqui do livro, ele está na página 63, né? Nós vamos pedir para digitalizar esse início de capítulo 3, até porque a nossa atividade vai envolver esse início do capítulo 3, tá bom, meninos? E aí a gente sobe isso para o Classroom. Bom, quais as características da produção literária? Gênero narrativo. O que que nós tivemos no gênero narrativo? Quem pode ler aqui para nós? Eu leio só o tópico e vocês leem o exemplo. Quem pode falar para nós aqui? O que que havia dentro do gênero narrativo? Pode abrir seu microfone e falar para nós. Quem quer participar? Vamos lá, meninos do primeiro ano de contábeis? De contabilidade? Quem quer falar o exemplo do gênero narrativo? Bom, a gente tinha uma prosa historiográfica de Fernão Lopes. O que quer dizer essa prosa historiográfica? Essa época que nós estamos falando, gente, ela corresponde a uma época das grandes navegações, das grandes descobertas, né, entre aspas. Então, Fernão Lopes se dedicava a esses registros, né? Por isso é chamado prosa historiográfica. Então, um exemplo, né? Em Portugal, descobriu o Brasil, né? Que corresponde a essa época aqui, né? Início do século XVI. Esse registro, em forma de uma crônica, em forma relatando todos os fatos, foi chamado de prosa historiográfica. E no gênero lírico, nós tivemos os 3 gêneros, estão vendo aqui? Os 3 gêneros da literatura estão aqui. No lírico, ou seja, nos poemas, né, na poesia, nós tivemos uma poesia palaciana de Garcia de Rezende. Então, foi outro representante. Mas nós tivemos, talvez, o que foi mais representativo, que mais foi importante, que foi o gênero dramático. O que é o gênero dramático mesmo, gente? O que é? Olha, se na narrativa a gente tem a prosa, né? Tem contos, crônica, romance, novela. No gênero lírico nós temos a poesia, os poemas. O que existe no dramático mesmo? Quem sabe? Fala para nós. Quais são os tipos de... O que a gente vê de subgênero dentro de gênero dramático? Quem sabe pode colocar no chat. Pode falar. Teatro. O teatro, isso mesmo, Vitor. Nós temos as peças teatrais, meninos. E essas peças teatrais, elas são de diferentes tipos. Aqui no Teatro de Gil Vicente, então ele foi tão forte que é chamado Teatro Vicentino, né, dessa época, ele foi tão popular, né, que já na época humanista a gente fala em
Teatro Vicentino. Tá vendo? O nome dele, né, de Vicente, Gil Vicente, o nome dele dá nome ao teatro, tá? No nosso capítulo aqui do livro, ele já vem assim, olha, unidade 3, a literatura na Baixa Idade Média, essa baixa significa que ela já está terminando, aí vem Teatro Vicentino, já até falado assim. E dentro do Teatro Vicentino, nós tivemos os autos, né? A-U-T-O, os autos. Esses autos, eles têm, então, um objetivo de cunho moralizante, eles têm, ao mesmo tempo, uma satirização, né, dos tipos da época, né, dos personagens, das pessoas da época, né? Existiam as instituições e as instituições têm as pessoas, né? Vamos ver uma próxima característica aqui, da época humanista. Bom, aqui, Gil Vicente. Não se sabe exatamente o nascimento dele, né? Calcula-se que possa ter sido 1465, mas não é uma referência exata. Então, vocês estão vendo, final quase do século XV, e morreu no século XVI. Talvez teria sido em 1537. O teatro dele foi muito popular, né, como nós já dissemos, e as características desse teatro. A primeira delas não é uma, assim, tão fácil, talvez, para nós. Por quê? Apesar de ser em língua portuguesa, foi um português arcaico, né? Um português chamado arcaico. Então, para nós, isso pode representar uma certa dificuldade, assim, na leitura, né? Então, esse português arcaico, ele é o chamado galego-português. Então, quem já esteve, né, fazendo a leitura, eu postei lá para vocês, né, o PDF, com o Alto da Barca do Inferno, né, que vai ser o nosso objeto de trabalho. No Alto da Barca do Inferno, no nosso livro também nós temos um trecho do Alto da Barca do Inferno, vocês podem perceber que não é a língua portuguesa usada por nós no século XXI. Claro que não. Lá, eles estavam no século XVI, né? Final do XV. Lógico que há diferença. As línguas são dinâmicas, elas vão evoluindo, tá bem? Então, era o português arcaico. Na forma de escrita, os versos eram redondilhos. Os redondilhos, existe o maior e o menor. Aqui eram redondilhos maiores, né? Com 7 sílabas poéticas. Dentro do verso, 7 sílabas. A menor tem 5, né? A temática desses autos traziam moralidade religiosa e sátira dos costumes, que eram também as farsas, né? Então, nós temos essas duas temáticas, tá? Para nós separarmos, autos e farsas. Nós vamos dar um pouquinho mais atenção aos autos, né? Tudo bem até aqui, meninos? Alguma pergunta? Pode usar o chat, se tiver alguma pergunta, tá? Vou abrir o microfone. Quem já esteve começando a ler o PDF? Quem já leu? Assim, esse aqui também está lá, né, no nosso Classroom. Quem já tentou ou já começou a ler o PDF lá do Alto da Barca do Inferno? Vamos seguindo aqui mais um pouquinho. Aqui nós vamos falar sobre mais características e nós vamos falar dos personagens. Quem eram essas personagens dentro do Teatro Vicentino, né? Olhem só, as personagens são típicas ou elas podem ser alegóricas, né? E alegóricas. Por quê? Como eu disse para vocês, a gente tem as instituições e tem a caracterização das pessoas dentro das instituições, tá? Então, a gente podia ter lá, olha, por exemplo, nós vamos querer, ele vai querer fazer uma sátira, né, uma alegoria da justiça. Então, tem a figura do corregedor, tem a figura do procurador, né? E ao tempo todo, como é Alto da Barca do Inferno, o tempo todo tem o diabo. O diabo, a gente pode falar que ele é o protagonista, né? Mas tem também o anjo, né? São várias cenas, né? São 12 cenas, né? Que a gente pode separar aqui, e o diabo está em todas elas. Aí vão mudando os personagens que estão aparecendo, tá? Personagens típicos. Aparece um sapateiro,
aparece um onzeneiro, né, que seria, assim, na figura de hoje, um agiota, né, aquela pessoa que empresta dinheiro a juros. Tem a Brísida, né, que seria, assim, uma mulher dita lá, uma meretriz, né, de mulher praticamente que teve só ela e uma moça. Os personagens são mais masculinos. A estrutura das peças são de ação fragmentária, descontínua, né? Não seguem as unidades de ação num teatro clássico, né? Que é o teatro de Aristóteles. A gente vai ver, deve ver no próximo capítulo, né? Na unidade 4. Então, aqui não segue esse tempo, espaço, né? Ação. Assim, a gente vê que a ação acontece lá nesse momento, assim, dos personagens aparecendo e existem as duas barcas, a do diabo e existe a do anjo. Só que envolvem questões tipo um julgamento das pessoas. Então começa a passar ali quase como se fosse assim um filme da vida delas, né? E elas vão sendo julgadas. E quase sempre, como eu disse para vocês, o diabo é um personagem mais recorrente. São assim ressaltados mais as más ações das pessoas, né? Então seria assim mais tipo os pecados que elas cometeram do que as boas ações, né? Ah, estão dizendo aqui, ó, que começaram. Que ótimo, gente. A Ayla falou, né? A Bruna também, a Stephanie, né? O Heitor, Patrícia, ótimo. Então, gente, eu sei que podem surgir dúvidas de vocabulário. Então, por isso que essa parte que vai digitalizar do livro vai ser importante para ajudar nisso, para esclarecer dúvidas de vocabulário, mas também vocês podem ir para a internet pesquisar. Eu sempre pesquiso mesmo, eu sou professora de português e de inglês, né? Não me apresentei tanto assim no início da nossa reunião aqui, mas eu sempre vivo pesquisando, assim, palavras que a gente não conhece aparecem toda hora, né? Então, nós vamos pesquisar, nós vamos para a internet, nós pesquisamos, né? Então, para poder entender um pouco mais desses diálogos, né? É por isso. Por exemplo, lá o corregedor ou procurador usa muito os termos do latim. Mas por quê? Na linguagem jurídica é muito comum os termos do latim. Aí a gente pesquisa sobre isso e consegue entender. Tudo bem? E vamos para uma última parte aqui, que eu estou preocupada com o nosso tempo, para a gente fazer uma breve divisão aqui do trabalho, ou pelo menos começar a dividir. Outras características do teatro de Gil Vicente. Como eu falei para vocês, o alto, ele tem esse traço muito marcante, que é ser moralizante, um teatro crítico moralizante. Alguém gostaria de participar, lendo essa característica aqui, nesse quadro amarelo? Quem pode falar para nós? Estou percebendo que às vezes alguns estão caindo da internet, né? Aí voltam, mas é isso mesmo, gente. Aula síncrona, né? É assim, aula na internet, né? A minha também cai, às vezes. Quem quer falar para nós sobre esse teatro crítico moralizante? Hã? Quem quer falar? Comentar com a gente? Pode falar. É para ler? Sim, pode ler aqui para nós o quadrinho. O teatro vicentino critica e denuncia os vícios e erros de todas as camadas sociais de sua época, defendendo as regras e comportamentos maniqueístas da religiosidade medieval. Sim, muito bem. Quem leu para nós foi quem mesmo? Bruna. A Bruna, né? A Bruna Correia. Bruna, você ou alguns dos colegas, ou os colegas, têm dúvidas sobre vocabulário nesse quadro amarelo aqui? Olha, os vícios e erros, tudo bem, né? Está claro para todo mundo? E o que seria comportamentos maniqueístas? Nós sabemos o que significa isso aqui? Alguém quer falar para nós? O que são comportamentos maniqueístas? Aqui eu sei, ou eu posso ajudar vocês? O que seriam esses comportamentos? Veja que eles estão relacionados à religiosidade medieval. Meninos, o que tem que ficar bem claro é assim: nós não saímos ainda nessa época aqui de humanismo, não saiu da Idade Média ainda, mas também não entrou no classicismo totalmente. Está na transição. Por isso que a gente fala, um período de transição. Nós vamos entrar, não entrou ainda. Por isso a religiosidade medieval ela é muito forte.
muito forte. Esses comportamentos maniqueístas, eu vou explicar para vocês, são comportamentos baseados numa dualidade extrema. Então, seria assim, o bem e o mal. O mundo está regido pelo bem, né, representado por Deus, de um lado, de outro lado, o mal, o diabo. E as pessoas, elas são vistas assim, ou elas são boas, o tempo todo, elas serão boas, ou elas serão más. Uma pessoa que é boa sempre vai ser boa, que é má sempre vai ser má. E nós sabemos que hoje em dia, né, e não só hoje em dia, nós sabemos que não é assim. Uma pessoa boa, em algum momento, ela pode ter uma má atitude. E a pessoa má, ela não vai ser de todo má. Concordam? E entenderam a explicação? Então, o comportamento maniqueísta, ele é assim, ele é radical. Ou é só o bom, o bem, né, que existe, ou é só o mal. E não é assim, né? A gente sabe, mesmo numa sociedade, numa cidade, numa comunidade que seja muito boa de se viver, existem coisas ruins também, né? Infelizmente existem. Tudo bem, meninos, até aqui? Agora, se tiver alguma dúvida, usem o chat para nós, ou abre o microfone. Tem alguém falando ali no grupo, mas eu não... Ah, tá, é outra coisa, professor Ulisses. Meninos, seguinte, nós temos 12 cenas, né? No nosso PDF lá das 19 páginas, nós temos 12 cenas do Alto da Barca do Inferno. Aí, como ele é um subgênero, né? Ele tem esses personagens todos sociais, né? Então, ele tem lá o diabo sempre, né? Que eu falei para vocês. Ele tem o fidalgo, o companheiro, tem o anjo, tem a Brísida, né? Que é a mulher lá que eu falei para vocês, a meretriz. Tem o judeu, tem o parvo. O parvo é uma pessoa tola, né? É um tolo. Ele é chamado de parvo. Procurador, né? Então, tem procurador, corregedor, esses aí todos são da área jurídica, né? Sapateiro, frade, tem cavaleiros, né? Primeiro e segundo cavaleiro, tem um enforcado. Daí, eu vou perguntar para vocês, podemos fazer em forma de sorteio, ou vocês querem que eu vá indicando? Vocês já têm alguns grupos divididos? Como que é? Me conta. Porque isso aí vai envolver uma apresentação. Nós vamos marcá-la para o dia 22/4. Vai envolver uma parte de apresentação, já que nós estamos falando de teatro, de alto, e vai envolver uma pequena parte escrita. Vai valer 7 pontos o trabalho, né? Então, o que vocês preferem? Nas minhas contas, dariam para a gente fazer 6 grupos, tipo 5 pessoas cada um. Dá para a gente fazer 5 grupos de 6, mas aí alguém ficaria com mais cenas um pouco. Né? Eu marquei aqui que tem cenas pequenas, né? Como que vocês preferem? Manifestam para mim agora. E eu separei uns papeizinhos aqui de sorteio também, se vocês quiserem que já faça o sorteio agora. Aí vocês iriam colocando ou lá no Classroom para mim, quem que é o grupo, quem que é o líder, ou a gente pode usar o grupo do WhatsApp também, para vocês irem me falando. O que vocês preferem? Manifestem para mim. Me contem. Ó, pode ser sorteio? Pode. Vocês têm alguns grupos já de outras matérias, ou mesmo já de português? Vocês têm alguns grupos organizados? Se não tiverem, a gente, né, vai formando também. Tem grupos. Ótimo. Aí a Patrícia e o Heitor estão me respondendo. Então, meninos, é assim. Nós vamos fazer... A minha proposta para vocês é que vocês, inclusive, caracterizem, mas fiquem à vontade. Então, por exemplo, o grupo... Eu já falei que tem um diabo em todos. Vocês apareçam, né, caracterizados. Eu acho que tudo isso conta bastante, é legal. Professora, mas nós estamos tudo online. Então, mas nós vamos fazer as coisas bem feitas online. Vocês gostam da ideia? Concordam da gente fazer bem feito? Né? Porque aí tem aquela pessoa parece caracterizada, sobre a linguagem, nós podemos adaptar um pouco aí da linguagem, né? Não precisa ser no português arcaico. Quem viu o Classroom, viu que eu coloquei lá apresentação de parte disso por meninos, assim, alunos da idade de vocês. Vocês viram uma peça que eu coloquei lá? Quem não viu, vê hoje, assista hoje, eu coloquei. Ficou muito legal. Só que aquilo lá é apresentado no anfiteatro, né? Se a gente estivéssemos presencial, mas nós não estamos, então nós vamos fazer aqui online.
Podemos começar o sorteio? Aí vocês me falam o líder. Ó, vou começar aqui pelo grupo da Patrícia. Pode ser, Patrícia? Ó, vamos tirar aqui os 2 papeizinhos que vão ficar para o seu grupo. Tem 6 grupos? Ou tem 5? Aqui na sala. São 6? Me contem. 6 ou 5? Ou vocês não sabem? Ó, eu já vi que tem da Patrícia, do Heitor, a Ana Vitória. Ou a Ana Vitória está junto com a Patrícia. 6. Ótimo. Ótimo. Então, as 2 primeiras que eu vou tirar aqui, então vai dar certinho. 2 cenas para cada, tá? Porque são 12 cenas. Aí eu coloco lá para vocês assim, eu separei tipo, ó, mas vocês vão anotando aí à medida que eu falar. Cena do companheiro do diabo, fidalgo, diabo e anjo, diabo, onzeneiro e anjo, tudo assim. Essas 2 primeiras são do grupo da Patrícia. Patrícia, vocês ficaram com a cena 7 e 8. 7 e 8. Pode tomar nota aí, tá? A 8, inclusive, é bem pequena, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, cena 7 e 8, Patrícia. Por coincidência que deu na sequência, né? Agora, eu vou tirar do Heitor. Do Heitor. Vai ser cena 9 e 2. Heitor, então vocês ficaram com cenas 2 e 9. Tá? Tô colocando aqui já, Heitor. Agora vamos tirar o da Ana Vitória? Da Ana Vitória vai ficar quais cenas? Cena 10 e... Ó, coincidência também. 10 e 11, Ana Vitória. A 11 é pequena. Cenas 10 e 11. Qual seria outra pessoa aí de líder de grupo? Me falam. Quem mais? Quem mais que é o líder? Breno é um líder? Pode ser. Breno, você não está junto com o Heitor, não, né? Está separado. Tá. Uhum. Então, você está junto com o Heitor? Porque se estiver junto com o Heitor, o do Heitor já saiu. Não, estou separado. Está separado. Então, vou tirar do seu agora, ó. Breno, cenas 4 e cena 1. 1 e 4. Certo. Cenas 1 e 4. Caprichar, hein? É o começo. É o começo. É um pouquinho grande, mas a 4 é pequena. Próximo. Quem que pode ser um outro líder agora? João Pedro é líder? De um grupo? Sou não. Quem que é, então? Alguma das meninas? Para a gente poder tirar. Deixa eu ver quem que pode ser aqui das meninas. Quem mais que é líder? Ayla é líder? Ou você está junto com a Patrícia, Ayla? Pode ser a Ayla? O grupo da Ayla? Ó. Vou tirar aqui o da Ayla, né? Peraí. Ayla, então, você já tem grupo? Você está em algum desses aqui que eu já tirei? É isso? Ana Luísa. Vamos pegar o grupo da Ana Luísa agora. Ana Luísa, depois vai ficar faltando mais um, tá? Quem que é líder de mais um? Ana Luísa, o seu são, né? Cenas 3 e 5. Cenas 3 e 5. E o último, gente? Outro líder. Quem que é outro líder? Agora nós temos a cenas 6 e 12. A 12 é bem pequena. 6 e 12. Quem que é desse grupo? Só para eu colocar aqui uma referência, né? Quem que é? Quem pode me falar?
A Stephanie. Ok, Stephanie, vamos colocar você. Ótimo. Agora, meninos, eu vou dar referência, assim, para a hora que vocês forem ler lá, vocês encontrar, assim, qual que é a minha cena, tá? Vou falar rapidão aqui, ó. Só para vocês terem uma referência. Ah, o que a Silvia falou o quê? Olha, quem está com cena 1, vai tomando nota aí, ó. Quem está com a cena 1, né? A equipe do Breno. Breno, a sua primeira cena é o companheiro e diabo. E quarta cena é quando entra Joane, o parvo. Joane, o parvo, a raiz do inferno. Essas são suas cenas. Aí, quem está com a cena 2 é o Heitor. Heitor, a sua é a cena Fidalgo, Diabo e Anjo, que é a cena 2. E a nona, ela é o Diabo e o Corregedor. Ok? Então, presta atenção aí, para vocês. A cena 3, quem saiu foi a Ana Luísa. Ana Luísa, a sua é a 3 e a 5, o seu grupo. Na 3, você vai ter o diabo, o onzeneiro e o anjo. E na 5, você vai ter o sapateiro. É a hora que entra o sapateiro. Sapateiro, anjo e diabo. Tá? Cena 4, quem ficou? Ah lá, o Breno já falou. Cena 5, também já falou, que é da Ana Luísa. 6. Quem está com a cena 6? Stephanie. Stephanie, a sua cena 6 entra o frade. O frade com uma moça, aí tem o diabo e o parvo. Então, só você prestar atenção lá, vocês prestarem. A hora que está lendo, apareceu o frade, essa é a sua cena. E a 12ª é a última, né? É os cavaleiros, tá? Diabo mais os cavaleiros. Aí, a 7ª cena, que está com a Patrícia, a 7 a 8, Patrícia, e seu grupo, vai aparecer Diabo, a Brígida e o companheiro. Depois aparece na 8ª o Diabo, o Judeu e o Parvo. E essa é bem pequena, a 8. Ana Vitória, está faltando falar, né? Ana Vitória, cena 9 e 10. Na 9, Ana Vitória, tem o corregedor, aí tem muitos termos do latim, né? Desculpa, na 10ª tem o procurador, diabo, anjo, brígida, essa é grande, ela é bem grande. Ela é que mais tem personagens, tem 5 personagens nessa parte aqui, nessa cena, né? E a 11, cena 11, ela tem um enforcado, aí ela é bem pequena, tá? Então, controlou uma grande e uma pequena. Meninos, vamos encerrando por aqui, tá? Eu vou colocar essa divisão lá no Classroom e vamos conversando. Quinta-feira a gente se encontra novamente, ok? Vou postar lá para vocês o trabalho com a parte escrita, tá? Beijo, obrigada pela atenção, tá? Fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau, tchau. Professora. Tchau. Tchau.